E aí, rapaziada, essa aqui é a aula de equações incógnitas. Se você não sabe o que é incógnita, é hoje. É. Então, assim, o que é uma incógnita? A gente representa ela geralmente com letras. Tipo, famoso X. E aí, vai existir uma equação, por exemplo, x mais 2 igual a 5. O x seria o número que era para ter aqui, que somado com 2 ia dar 5. Ou seja, de cabeça a gente já sabe que é 3. Mas existem técnicas para, se não tiver tão fácil assim, a gente conseguir resolver a equação. Isso se chama uma equação. Ou seja, um x mais sei lá o que dando alguma coisa. Para resolver essa equação, a gente resolve a equação quando a gente descobrir que valor o x recebe. Como eu faço aqui? Tá, essa aqui é uma equação. Tem o x é incógnita. Eu quero resolver a equação. O que é resolver a equação? É descobrir o valor do x. Aqui está fácil que x seria igual a 3. Mas existem técnicas para resolver uma equação. A primeira delas é que a gente precisa isolar o x. Ou seja, eu quero chegar no x igual a, sei lá, 5 menos 2 igual a 3. Tá, mas o que eu fiz aqui? Eu isolei o x. Mas eu usei uma propriedade que é, se tem um número somando de um lado, eu posso passar ele para o outro subtraindo. Ou seja, aqui viraria x igual a 5 e o 2 que estava somando passou subtraindo. 5 menos 2. Ou seja, x igual a 3. Como a gente já sabia. Aqui você resolveu essa equação e achou o valor de x. Tá? Mas e o oposto também ocorre. Por exemplo, x menos 7 igual a 10. Eu posso passar o 7, só que ele inverte o sinal. Ou seja, aqui tem o menos, vira mais. Então, x igual a 10 mais 7. X igual a 17. Tá, mas e se tiver um número multiplicando? Por exemplo, 3 vezes x igual a 15. Tá, um número vezes outro número é 15. Que número é esse? 3 vezes algum número é 15. De cabeça dá pra saber que é 5, o x. Mas a gente pode usar a mesma técnica. Aqui ele está multiplicando, eu posso passar ele dividindo. Então aqui, se eu tiver uma multiplicação, eu passo 3 dividindo, já que ele está multiplicando. Ou seja, ficaria x é igual a 15 dividido, ó. A fração significa uma divisão. Se você viu a aula, você vai entender. Sobre 3. E 15 dividido por 3, isso aqui é igual a 5. X igual a 5. Tá. E o contrário acontece. Se eu tiver x sobre 7 igual a 2. Que valor dividido por 7 vai ser 2? Bom, para isso você pode passar o 7, ele está dividindo, então ele vai passar multiplicando aqui. Ou seja, vai ficar x igual a 2 vezes 7. X igual a 14. Então pronto, é basicamente isso que você faz para resolver equações. Vale lembrar uma coisa, isso daqui é uma técnica para você resolver, mas o que isso significa? O que eu estou fazendo aqui? Por exemplo, x mais 5 igual a 8. Aí eu passo 5 subtraindo. O que eu estou fazendo? Na equação, aqui tem uma igualdade. É como se fosse uma balança. Se você colocar alguma coisa aqui, você tem que colocar no outro lado da balança, porque ela fica igual, porque essa igualdade continua. Você pôs um de um lado e um do outro. Ou seja, o que eu faço basicamente é, assim como eu posso colocar, eu posso tirar. Se eu tirar duas coisas de uma balança, vai continuar igual. Eu subtraio 5 aqui, menos 5 e menos 5. Aí, 5 menos 5 vai dar 0, ou seja, x mais 0, x. E 8 menos 5, 3. Aí dá a impressão que você passou ele invertendo o sinal. Mas na verdade é isso que você faz. E para multiplicação é a mesma coisa. Você pode simplesmente multiplicar os dois lados
por um número. Qualquer número. Se eu quiser multiplicar por 5 aqui e aqui, eu posso, mas pra que eu faria isso? Ou seja, eu decidi multiplicar por 7 aqui e por 7 aqui. Por quê? Aqui vai cortar. 7 corta com 7. E aí fica x igual a 2 vezes 7, que é 14. É basicamente isso que está acontecendo, mas se você decorar isso é bem mais fácil, fica bem mais tranquilo, você não precisa pensar tanto. Então vamos resolver uma equação mais difícil. Então já vou escrever aqui. Tá, vamos resolver essa aqui. Essa aqui tá bem mais difícil. Aqui tem um 2x. O que é esse 2x? É que tem um ponto, é 2 vezes x. Só que muitas vezes a gente só tira o ponto e deixa 2x. Primeiro, o que eu faço aqui? Eu posso passar o 3 subtraindo aqui. Tá, vou fazer isso. 2x sobre 5 é igual a 10 menos 3. 2x sobre 5 é igual a 7. Tá, eu quero isolar o x, então vou passar o 5 multiplicando, porque ele está dividindo. Então eu vou ter, aqui, vou ter 2x é igual a 7 vezes 5. 2x é igual a 35. E o 2 está multiplicando, eu passo dividindo. Então eu resolvi, x é igual a 35 sobre 2. Essa fração não dá para simplificar, então ela é a resposta. Eu resolvi essa equação basicamente. É só você ir fazendo isso. Você começa isolando o x primeiro. Vamos isolar esse termo inteiro. Aí eu passei o 3 para cá, aqui ficou isolado. Agora eu isolo o x. Passo o 5, passo o 2 e o x fica sozinho aqui. Esse é um método para resolver. Vale lembrar que, por exemplo, aqui você não pode passar o 5 multiplicando aqui se tem esse 3. Você só pode passar daquele jeito se ele estiver sozinho do lado da equação aqui. Tá vendo? O termo que tem o x está sozinho. Aqui ele não está sozinho, ele tem o 3. Então não posso multiplicar por 5 aqui e o 3 fica aí. Não, primeiro você isola o termo do x, depois você isola o x. Agora, uma coisa que cai muito na UBMAP é você transformar um problema escrito em texto, você transforma ele em uma equação. E exatamente é por causa disso que as incógnitas surgem, tipo, em problemas como esse. Por quê? Ele fala aqui, João tinha uma caixa de goiaba. E no final ele pergunta, quantas goiabas tinha na caixa? Ou seja, a minha incógnita é o número de goiabas. O x, que eu quero saber, vai ser o número de goiabas que tinha. Número de goiabas na caixa. Goiaba. Número de goiabas na caixa. Tá. Então vamos ver a primeira afirmação. 1/3 dela estava estragada. O que seria esse 1/3? Vamos supor, eu tenho aqui uma caixa cheia de goiaba aqui dentro. 1/3 seria 1 sobre 3, ou seja, 1 de 3. Então eu divido a caixa em 3 partes iguais. E uma parte dessas 3, estava estragada, ou seja, esse aqui estava tudo estragado. Se estava estragado, ele jogou fora. Quantas partes sobraram na caixa? Sobraram 1, 2. Ou seja, sobraram 2/3. E olha que legal, 1/3 estava estragado, 2/3 não estava. Vamos somar para ver. Isso daqui dá 3 sobre 3, que é igual a 1. Ou seja, a parte estragada mais a parte não estragada é uma parte inteira, que seria a caixa inteira. Então tá. A caixa, eu quero saber quantas goiabas tinham. 1/3 da caixa estava estragada, ou seja, quantas sobram boas? 2/3 de x.
você multiplicar 2 terços por x, quer dizer que você está multiplicando, você quer escolher 2 terços da caixa, ou seja, você tem a caixa cheia de goiaba. Se você escolher 2 terços dela, vai ser, vamos supor que tem 15 goiabas aqui. Então o x seria 15. E aí aqui, corta por 3, 1, divide por 3, 5, sobra 10. Ou seja, 2 terços de 15 é 10. Então é isso que eu quero saber. Só que, por exemplo, eu não sei o que é 15, eu não sei quantas são. Então 2 terços de x. 1 terço estava estragado, eu joguei fora, 2 terços estavam boa. Ele deu 5 goiabas para o mendigo. Então, ou seja, 10 que sobraram, ele deu mais 5 para o mendigo. Ou seja, ele perdeu 5. De tudo isso aqui, ele perdeu mais 5. E no final, ele ficou com 2. Ou seja, tudo isso é igual a 2. E aí é só vocês resolverem do jeito que vocês já sabem. O 5 está subtraindo, passa multiplicando. 2x sobre 3. Não, falei errado. O 5 está subtraindo, ele passa somando. Ou seja, 2x sobre 3 é igual a 5 mais 2, 7. Ah, não. Vai dar fração. Tá, enfim. O 3 está dividindo, ele passa multiplicando. Ou seja, 2x igual a 3 vezes 7. 3 vezes 7, 21. E aí o 2x igual a 21. O 2 está multiplicando, ele passa dividindo. X é igual a 21 sobre 2. 21 sobre 2 é 21 dividido por 2, que se você resolver, dá 10,5. Ou seja, uma das goiabas do João só tinha metade. Então o João ele ficou com 10 goiabas e meia goiaba. E essa é a resposta do exercício. Então vocês têm que treinar bastante, porque cada exercício é de um jeito e vocês têm que interpretar a questão, mais ou menos do jeito que eu fiz. E é isso. Tenho 10,5 goiabas e muitas das questões do OBMAP vão ser desse jeito. Então treinem bastante e leiam o texto com bastante atenção. Por exemplo, esse 1 terço dela, o que significa. E é isso, valeu, gente.